Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 11 de fevereiro do ano de 2016. Para quem não me conhece eu me chamo Ana Paula. Peço aos irmãos que me perdoem, hoje eu estou com a garganta irritada. Peguei um pouco de vento aqui, o tempo tá, um dia faz calor, um dia faz vento, faz frio, tem chuva. E a gente não sabe, né, como se veste, a gente não sabe como sai do lado de fora. Então, a saúde nossa fica totalmente desregulada. Amados, eu não vou me alongar muito. Eu hoje quero falar um tema muito importante. Eu vou explicar por que eu quero falar sobre este tema. Tem dois motivos. O primeiro, tem muita gente que me pede. O segundo, do perigo, da importância, da iminência dos dias em que nós nos encontramos. Tem muita gente que todo dia está sempre me pedindo, irmã Ana, ora por mim, irmã Ana, ora por mim, irmã Ana, ora por mim. Aqui pelo YouTube tem sempre um comentário, irmã Ana, ora por mim, daqui, dali. E eu não posso orar no vazio, aparece uma tal de Josefina, vou falar esse nome porque até agora eu não vi ninguém com esse nome aqui nos comentários. Houve um vídeo qualquer aqui do canal e lá no final escrevi, irmã Ana, ora por mim. Meus irmãos, eu não conheço a Josefina, eu não sei o motivo pelo qual ela precisa de oração, eu não sei o que atormenta o coração dela. Então a minha pergunta é, como que eu vou orar pela irmã Josefina? Eu vou virar para Deus e vou falar, oh meu Deus, hoje tem a irmã Josefina que me pediu para orar por ela. Eu não sei o motivo, eu não sei a causa, mas o Senhor sabe. Visita essa irmã, ajuda ela na sua necessidade. Posso fazer? Sim. Essa é uma oração geral, é uma oração global, digamos assim. Mas vamos imaginar que a irmã Josefina está em pecado. E ela gosta de estar no pecado. Às vezes a irmã Josefina, ela está de olho numa pessoa. Ela está apaixonada com alguém, com algum homem. E vamos imaginar que esse homem é casado. A irmã Josefina sabe que ele é casado. Mas ela está tão apaixonada com ele. E detalhe, não é uma pessoa que tem a sabedoria das escrituras. Não é uma pessoa que está levando a vida com Deus a sério. É uma pessoa que se diz crente até, que pratica certas coisas. Mas lá no fundo, a irmã Josefina, ela é egoísta, porque quando ela pede, irmã Ana, ora para mim, no coração dela, ela quer que eu peça a Deus para ajudar ela, para Deus abençoá-la, para Deus abençoar ela, ter o coração em paz e feliz, para Deus abrir as portas daquilo que ela está precisando. Aí, imagine o quadro, como vai acontecendo. Deus, sentado no seu santo trono, o Espírito Santo no meu coração e também, possivelmente, no coração da Josefina, porque é salvo, é uma virgem sensata. Jesus Cristo vendo tudo isso, vendo o sangue que ele derramou na cruz pela Josefina e pela Ana Paula. E ali ele vê a Ana Paula, talvez de joelhos, em lágrimas, chorando. Deus, eu não conheço a irmã Josefina, mas eu sei que essa irmã está precisando da sua ajuda. O coração dela está atribulado, o coração dela está aflito. Abre as portas e abençoa a irmã Josefina no que ela quer. Imagina, porque a tendência das orações no vazio são sempre essas palavras. Deus que está lá no seu santo trono, olha a minha oração e olha a irmã Josefina. Enquanto eu estou chorando em lágrimas, orando pela vida da irmã Josefina, a irmã Josefina talvez está lá no WhatsApp dela, né? Conversando com esse homem casado. Conversando, que sabe a que nível, ou muito profundo ou não tanto, mas está lá. Ou então ela está lá fazendo o arrozinho dela, está lá afogando o arrozinho dela e pensando nesse homem. Oh, meu Deus. Ai, Senhor, hoje eu vi ele. Eu sei que ele é casado, mas ele sofre tanto no casamento. A mulher dele não é nem convertida, eu sou, ele também. Ah, Deus, ele estava tão elegante hoje, com aquela calça azul, com aquela blusa branca. Ah, Senhor,
Como eu amo esse homem, eu amo ele de verdade. Eu amo ele de verdade, eu amo ele de todo o meu coração, eu quero cuidar dele, eu quero abraçar ele, eu quero servi-lo. Ah, Senhor, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. E a Ana Paula lá, Senhor, abençoa ela no que ela quer. A ideia geral é que eu estou pedindo a Deus para fazer com que a irmã Josefina alcance as suas orações, que ela consiga aquilo que ela quer. E naquele momento a irmã Josefina está olhando um homem casado. E ela está justificando, porque quando nós estamos em pecado e a gente gosta do pecado, a gente tende a justificar, achar explicação para justificar diante de Deus, para que ele nos conceda aquele pedido. O chá. Tô tomando. Então, o que acontece? Deus, ele olha para mim, Ana Paula, e Deus vê o meu coração, ele sabe que o meu coração é muito sincero. É um coração realmente que está empenhado na causa, chora pela pessoa. E ele sabe que eu não sei exatamente o que a irmã Josefina quer, por que ela está sendo tão atormentada. E estou pedindo a Deus para abrir as portas para dar ela o que ela quer, porque eu, Ana Paula, na minha ignorância, penso que é por se dizer irmã Josefina é uma mulher de Deus e só vai pedir coisas coerentes a Deus. Pedir ser-vos-á dado. Amém? E nesse meio tempo Deus olha a Josefina que está em pecado. Está igual um cachorro no cio, no fundo, no frigir, né? Do final da situação, está igual um cachorro no cio pedindo uma coisa que não é certa. Se o cara lá está casado com uma mulher e o casamento não tá certo, não está bem, não é que a irmã Josefina tem que entrar no meio e ela vai ser a resolução desse problema, né? E ela assumir um relacionamento com uma pessoa casada, quer dizer, tá tudo errado, é prostituição, é adultério, não é verdade? Nós já falamos muito sobre isso. Então eu, Ana Paula, ainda que na minha inocência e na minha boa vontade, eu legalmente diante de Deus estou pecando. Não. Que pecando, Ana? Você está na ignorância, Ana. Como é que você vai falar para mim, Ana, que você está pecando quando você está orando por uma pessoa nesse nível, Ana? Você está sendo sincera, você está chorando por ela? Sim. Mas eu não sei nem o que eu estou falando com Deus. Eu estou pedindo no escuro, eu estou fazendo uma oração na ignorância completa, sem sabedoria. E eu estou pedindo legalmente no mundo espiritual para Deus permitir que, de certo modo, a irmã Josefina peque e adultere, nesse caso. Enquanto a partir da irmã Josefina está pecando. Porque o certo para ela era falar, Deus me perdoa porque eu estou em pecado, eu estou adulterando, eu estou com meu coração em caloria. E eu teria que estar orando, pedindo a Deus para trazer arrependimento. Deus para abrir os olhos da irmã Josefina, mas eu acho que a irmã Josefina, por ser irmã, já está arrependida, é uma pessoa de Deus. Então qualquer coisa que ela pede ajuda, que ela está sendo afligida, deve ser algo positivo. Eu chamaria essa oração de uma oração no escuro. É uma oração no escuro e é pecaminosa, porque está sendo uma oração, como é que fala? Ignorante, tola, uma oração de boca tola, entenderam? E isso é pecado. Ah, Ana, então como que eu sei que eu não vou estar em pecado orando por determinada pessoa? Quando eu sei o porquê que eu estou orando por tal pessoa. Mas eu tenho que saber verdadeiramente, porque a irmã Josefina pode simplesmente falar para mim, eu gosto muito de um moço, eu amo esse moço, é uma pessoa convertida, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de Deus, eu sou solteira, eu amo esse moço e eu estou pedindo a Deus para abrir as portas para me dar esse moço. Ponto final, contou até aqui. Aí eu começo, Deus, abre as portas para a irmã Josefina conseguir esse moço. É um homem de Deus, é um homem convertido, ela também, não sei o quê. Só que a Josefina não me contou o detalhe mais importante, ele é casado, não é verdade? É sempre uma oração tola. Na minha ingenuidade, não. Porque aí entra o motivo que Deus olha o meu pecado, meus irmãos. Porque eu não posso orar no escuro por ninguém. Se eu vou orar para a irmã Josefina, por um moço, eu vou perguntar, mas ele é casado? Ele é casado?
Ah, é divorciado. Ok, mas como ele é divorciado? Por que que ele é divorciado? Que ele é viúvo, ele é divorciado, mas por quê? Ah, porque ele cansou da mulher dele e divorciou. Tá errado, então eu não posso orar. Porque ele tá em adultério, porque ele abandonou a mulher dele. Ah, não, ele é divorciado porque a mulher dele traiu ele com outro homem. Ah, então tá bom, então ele é livre, a gente pode orar por isso. É difícil, meus irmãos, é tudo muito complicado. Mas a realidade é que para Ana Paula simplesmente orar por alguém, ela precisa entender e saber exatamente quem é você. E outro detalhe, eu não posso orar pela Josefina e a Josefina vira para mim e fala: irmã Ana, ora por mim. Aí vamos tirar o exemplo aí do adultério, ok? Vamos colocar uma outra situação. Ela é crente, está pedindo oração e tudo bem. Ah, que chazinho bom que eu arrumei hoje. Ela é crente, tá pedindo oração, é uma pessoa boa, amém. E ela me pede oração e ela fala: ô irmã Ana, eu tô precisando de oração, porque eu quero que Deus mostre para mim se eu ainda tô em pecado. Eu quero que Deus me ajude. Eu tô com meu esposo, aqui já é um outro exemplo, né? Eu tô com meu esposo, não é convertido. E por aí vai, várias conversas, né? E ela fala assim: olha, ora por mim, pede a Deus para me ajudar aqui na minha casa, para que meu esposo converta e tal. Ok. Ana Paula começa a orar, começa a chorar, rasga o coração diante de Deus com a causa da irmã Josefina, passa metade de um dia consagrando a vida para a irmã Josefina. Só que a irmã Josefina, depois que ela me fala isso, ela desliga lá o telefone, o e-mail, sei lá como ela entrou em contato comigo, vira as costas. Liga a musiquinha na casa dela, não interessa que raça de música ela vai escutar, se é de Deus ou não, não é o caso. Liga a musiquinha, vai limpar a casa, aí vem a vizinha: oi, como é que você tá e tal? Nossa, sabia que não sei assim. Aí começa a falar com a vizinha, aí passa o dia, o marido chega em casa, ela vive normal, aí à noite liga a televisão, não me interessa o que ela vai assistir na televisão, mas ela assiste a televisão do jeito dela, aí acabou a televisão, deita, vai dormir, fala: oh, Deus, obrigada pelo dia, graças a Deus, deu tudo certo, amém. Deita, vai dormir, enquanto isso a Ana Paula tá lá, com o joelho no chão, chorando pela irmã Josefina. 10 minutos, 20 minutos, não interessa o tempo, mas tá lá. Aí no dia seguinte, levanta de manhã: Deus, obrigado, bom dia. Levanta, né? Levanta, toma café, cuida dos filhos, cuida do marido, despacha todo mundo, quer dizer, filho pra escola, marido pro serviço. A irmã Josefina tá sozinha. Aí o que a irmã Josefina faz? Talvez escuta um áudio, escuta um vídeo e tal, né? Se alimenta da palavra que ela escutou ali no vídeo, no YouTube, seja ela qual for a palavra, não interessa. Aí liga o radiozinho dela e fica ali o dia inteiro naquele ritmo. Mas em nenhum momento sequer ela parou para orar também pela salvação do esposo. E, inclusive falou: Deus, eu pedi à irmã Ana que ore por mim, então eu oro por ela também, para que o Senhor dê a ela força para orar. A irmã Josefina simplesmente é neutra. Ela simplesmente deixou o recado, pediu, encomendou aquilo que ela quer, e ela deixou a irmã Ana Paula fazer todo o trabalho pesado que talvez a irmã Ana Paula vai estar ali fazendo, e ela está ali, acomodada. A minha pergunta hoje para os irmãos é: será como que Deus vê uma coisa dessa? Será que Deus vê a irmã Josefina acomodada, sem lutar também, sem combater também? E a irmã Ana Paula lá orando de verdade, ainda que seja 5 minutos, uma pequena oração, mas aquela oração foi fervorosa o suficiente para chegar no trono de Deus e apresentar aquela causa e ser recolhida? Entendeu onde é que eu quero chegar? Será que isso, de certo modo, não seria pecado, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que nós não podemos ser preguiçosos, acomodados, meus irmãos. E eu hoje tenho que entrar nesse assunto aqui da oração, porque Jesus está voltando. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito.
naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, esses são os dias em que nós estamos vivendo. Se você ainda não entendeu, eu estou te dizendo. Tudo isso que eu li aqui em Atos, capítulo 2, do versículo 17 ao 21, é o que está acontecendo. E lá em Hebreus, capítulo 4, 16, fala o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se eu peço uma oração, se eu me coloco em discurso de pedir uma oração, qual seja, não interessa, eu tenho que ouvir o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Que diz: cheguemos, pois, com confiança. Cheguemos, pois. Então, não está dizendo para a irmã Ana Paula chegar, pois, com confiança ao trono da graça. Mas está dizendo para você que pede oração, mas a irmã Ana Paula ou uma outra irmã ou um outro irmão, que chegue com confiança ao trono da graça, porque hoje nós vivemos em tempo de graça. Então, quando a gente hoje vai diante de Deus, nós temos literalmente o véu que se rasgou e já não nos separa mais do Senhor. Jesus, quando morreu na cruz, ele nos deu legalidade para nós nos achegarmos ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, porque eu, você, precisamos da misericórdia de Deus. Parece fácil demais hoje, parece muito simples você simplesmente estar salvo. Mas a realidade é que foi movida uma força tão poderosa no mundo espiritual para você estar nessa condição de graça, chamado misericórdia. Quantos e quantos e quantos bilhões de seres humanos estão indo para o inferno? Estão morrendo repentinamente. Pessoas que levantam de manhã, são aparentemente boas, normais, simples, não fazem mal a ninguém, vão trabalhar e no meio do caminho uma bala pega ela na cabeça, ou um carro atropela, ou então vai trabalhar, dá um infarto, cai no chão e morre. E são pessoas que não aceitaram a Jesus na vida delas, não entregaram a vida para o Senhor Jesus e morreram repentinamente e foram para o inferno. Então, meu querido, minha querida, se você ainda respira, se você ainda está vivo, se você hoje ainda está aqui, é porque você tem alcançado misericórdia de Deus. É como se Deus olhasse para você a cada dia. Você está para levantar de manhã. É como se Deus olhasse para você e falasse assim: a Josefina, hoje eu vou dar mais um dia para ela. Eu vou dar mais uma oportunidade da Josefina se consertar comigo. Eu vou fazer de tudo para que ela hoje ouça uma palavra, uma coisa que possa fazer ela pensar sobre como ela está conduzindo a vida dela. De algum modo eu vou fazer de tudo para abençoar a Josefina. Vamos ver, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então hoje eu estou batendo a porta do coração da Josefina. É mais um dia de misericórdia. Ela merece estar no inferno, porque o coração dela está cheio de pecado. E ela não está nem aí para isso e está amando esse pecado. Mas ainda assim, ainda hoje, eu vou permitir que ela viva mais um dia. E não vou permitir que demônio, espírito nenhum, a tente matar. Porque os demônios podem matar a muitos. Se Deus entrega essa pessoa, se Deus abandona essa pessoa, se Deus já não olha mais com olhos de misericórdia, o demônio vem e mata. Ele leva com ele para o inferno, ele manda essa pessoa para o inferno. Então é a misericórdia. Então nós hoje temos a misericórdia de Deus mais uma vez. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
A fim de que coisa? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha aí. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É quando você mais vai precisar que Deus vai te ajudar. Parece besteira, mas quando você está sempre diante do trono da graça de Deus, que você está ali em oração, você está ali entregue, você alcança todos os dias a misericórdia de Deus e acha a chamada graça de Deus. E aí você é ajudado em tempo oportuno. É quando você levanta de manhã e vem uma retaliação, vem um problema, vem uma flecha, e ela tá ali te atribulando, e aí Deus vem e te ajuda em tempo oportuno. A oração, ela deve ser um hábito pessoal, meus irmãos. Eu posso pedir oração para quem eu quiser. Eu devo pedir ajuda em oração, mas a oração deve ser um hábito pessoal. No Salmo, capítulo 55, versículo 17, conta que à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, lamentarei e ele, Deus, me ouvirá a minha voz. Daniel, capítulo 6, versículo 10, fala que Daniel orava e dava graças a Deus. Quer dizer, você vê aqui Davi orando, lamentando, colocando as suas queixas, expondo a sua situação, glorificando a Deus. Davi foi um homem de oração. Daniel foi um homem de oração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes. Ele orava 3 vezes por dia. Ele se colocava no alpendre da casa dele, com as janelas abertas, se ajoelhava e orava a Deus, glorificava a Deus, louvava a Deus. A oração, ela precisa ser um hábito pessoal. Eu posso pedir quem eu quiser para orar para mim, mas eu, Ana Paula, também tenho que estar orando. Meus amados, basicamente a coisa funciona assim, na vida prática. Vamos entrar num outro exemplo. Olha só, imagina que eu trabalho em uma fábrica, ok? Eu trabalho em uma fábrica de sapato. E lá nessa fábrica de sapato tem outras pessoas que trabalham também. Imagine que para trabalhar nessa fábrica de sapato, o diretor dessa fábrica, ele separou grupos de pessoas, 4, 5 pessoas, para trabalharem juntas. Então elas vão estar ali fazendo mais ou menos a mesma coisa, naquele setor específico da fábrica de sapato. O diretor separa aquelas 5 pessoas e fala, olha, vocês têm de 8 da manhã ao meio-dia, todos os dias, para me entregar 100 pares de sapato. Depois vocês têm de 1 da tarde até às 6 para me entregarem outros 100 pares de sapato. Conclusão, vocês vão trabalhar todos os dias em grupo e no final do dia eu quero 200 pares de sapato entregues. Ok? Ok. Então imagina que então ele vai embora, porque ele vai para outros setores, ele vai fazer o trabalho dele, você fica ali numa salinha com 4, 5 pessoas e ali vocês vão trabalhar. Normalmente, a linha de produção, né, tem quem faz mais, tem quem faz menos, dependendo ali do modo como o trabalho é dividido. Só que no final, todo mundo vai ganhar o mesmo salário. Não interessa se você fez mais ou menos, mas o salário é o mesmo. Ok? Ok. Então imagina que você se senta e você começa a trabalhar. E trabalha. E tem lá aquela pilha de 100 sapatos para serem entregues. Aí os outros 3 também sentam e trabalham. Então tem 4 pessoas trabalhando mesmo, sabe? Todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, produzindo mais ou menos o mesmo número de sapatos ali dentro do período. Só que daquelas 5 pessoas, uma delas é acomodada. Ela vai com calma, ela senta, ela se move, porque dá a sensação até que ela também está trabalhando. Mas com o tempo, todo mundo observa, vê que ela é a que menos produz. Porque ela observou que os outros estão trabalhando num ritmo que eles estão tão concentrados ali no que estão fazendo, que eles nem olham ela. Eles não estão nem vendo realmente se ela está fazendo ou não. E se vê que ela não está trabalhando, eles não importam, porque eu tenho que trabalhar. Esse é o meu serviço, é a minha seriedade. A minha pergunta é,
vocês achariam justo que no final essa pessoa que mal trabalhou recebesse o salário dela? Quer dizer, enquanto num grupinho de 5, né, os 4 fizeram cada um 23 sapatos, ela que teria que fazer também seus 20 sapatos para chegar a 5 por 20, né? 100, ela talvez fez 8, fez 9, fez 5, fez devagarzinho. Aí no final do mês todo mundo ganha R$1.000, aí ela que produziu o mínimo possível também ganha seus R$1.000 e vai embora feliz. Vocês acham que isso é legal, é justo? A Bíblia fala que o Deus que nós servimos é um Deus de justiça. Se no mundo, nós que somos tortos, que somos pecadores, vendo um quadro desse de produção de sapato desonesta, né? A gente ficaria indignado, injuriado e automaticamente a gente iria dizer, não vale, ela não pode receber do mesmo modo que nós estamos recebendo. Que dirá Deus, que distribui os ministérios para a igreja, e um deles é o ministério da oração, coisa que todos nós temos que fazer, porque a oração é falar com Deus em primeiro lugar. E aí você, em vez de falar com Deus de verdade, abrir seu coração de verdade, expor sua situação de verdade, e ainda pedir a Deus, né, pedir a algum irmão que ainda te ajude nessa oração, aí você vai e se acomoda, você não ora praticamente, você entendeu? Você fica praticamente mamando, achando que Deus vai te abençoar. É perigoso, meus irmãos. Eu chamarei a isso de um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande para quem se acomoda assim. Olha só, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, olha o que está dizendo. Como viviam os convertidos, amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui era como viviam os convertidos. A minha pergunta hoje para nós, eu inclusa, será que nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações unanimamente? Será que em cada uma das nossas almas tem temor e muitos prodígios e sinais têm sido feitos por intermédio dos apóstolos? No caso hoje, por intermédio do Espírito Santo? Será, meus irmãos? Será que nós estamos vivendo nesse nível aqui? Ou será que muitos de nós, muitas das vezes, encontramos alguém que aparentemente parece ser até mais fervoroso, mais comprometido, mais forte do que nós com Deus? Às vezes você vê uma certa unção em algum irmão, em alguma irmã, e aí você pede essa pessoa para te ajudar e você se acomoda? Não sei. Mas, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Isaías 58:6. Olha só, porventura não é este o jejum que escolhi?
Então isso também é um jejum. Soltar as ligaduras da impiedade. Desfazer as ataduras da servidão ao inimigo, né? Deixar livre os oprimidos e despedaçar todo jugo. Isso é um jejum. A oração por intercessão, de certo modo, como diz em Isaías 58:6, é um jejum. É um jejum. É quando você se abstém de você mesmo e combate pelo outro, pelo próximo. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas. Olha, se não fosse uma coisa pesada, a Bíblia não a chamaria de carga. Então a Bíblia fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Gálatas 6:2. Então não adianta, minha amada, meu amado, você pedir oração e não levar a carga daquele que está orando por você. Quer dizer, você ora por mim e eu oro por você. Não interessa se você sabe orar ou não. Interessa o seu coração, porque Deus, ele não olha a nossa oração em si. Porque a nossa obra, por melhor que ela seja, ela é como um trapo de imundícias diante dos olhos de Deus, porque Deus é santo. Ele é onisciente em si mesmo, ele é onipotente em si mesmo. Ele é onipresente. Quando a gente fala que Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Então, enquanto eu estou orando, ele não é só onipresente na salinha onde eu estou, ou no meu quarto, ou na minha cozinha, mas ele é onipresente dentro do meu próprio coração. Então, ele sonda as minhas intenções. Ele sonda, é isso que faz a diferença diante do trono de Deus. É um coração realmente voltado para tal causa, ou um coração que está fazendo por fazer? Está fazendo à força, está fazendo por obrigação. Se você serve a Deus com coração frio, sem amor, sem paixão, sem vontade, sem expectativa, e você abre a boca e fala igual um papagaio, como fazem os católicos que estão lá: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, blá, blá, blá. Amém. Meus irmãos, Deus não escuta. A sua oração não vale nada, não passa do teto. Mas se você está lá: Pai nosso, meu Pai, o Senhor realmente está no céu. Nesse momento eu santifico o teu nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, porque a tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja feita realmente, meu Deus, a tua, não a minha vontade. Assim na terra, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, que seja feita a tua vontade. E se a tua vontade é que eu tenha que orar, se a tua vontade é que eu venha amar, se a tua vontade é que eu me arrependa, se a tua vontade é que eu te sirva, se a tua vontade é que eu te siga, assim seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra, no meio dos teus santos, como no céu, no meio dos teus anjos, dos seres viventes e de todo aquele que está prostrado diante de ti, te glorificando. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, através do Espírito Santo que habita dentro do meu coração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. E aí continua, meus irmãos. Quer dizer, quando você ora, você pensa naquilo que você fala, e o Espírito Santo te traz uma consciência viva daquilo que você está falando. Quer dizer, olha o valor das palavras, meu irmão, minha irmã, que você está dizendo. E ali Deus vê o seu coração, Ele vê as lágrimas que começam a cair dos seus olhos, e ali sim Deus gosta do que você está fazendo. Deus fala: realmente, esta aqui está orando fervorosamente, de coração sincero para comigo. E ali então Deus vê a causa. Deus realmente compra as suas lágrimas. Deus visualiza aquele problema. Deus, Ele entende. E Deus justifica a sua oração e te abençoa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quer dizer, eu vou me matar? Eu me mato por você, porque tem eu e tem você. Nós dois estamos passando problema. Morre eu, você é salvo. Morre você, eu sou salvo, então eu morro por você. Não. Mas quando a Bíblia fala desse discurso de morte, nesse nível aqui, é quando você se abstém de você mesmo. Amados, eu podia agora ligar um computador qualquer aqui na minha casa e me colocar no Facebook, vendo curiosidades, nada de Deus que me interessa. Eu poderia simplesmente abrir um artigo sobre tecnologia para descobrir o que tem de novo no mercado. Eu poderia ligar a televisão e assistir algum programa. Tem muita coisa na televisão aqui para eu assistir. Eu poderia julgar, eu gosto de julgar joguinhos de criatividade no computador. Então eu poderia julgar, eu poderia, sabe, mexer no meu cabelo, poderia pintar as minhas unhas, poderia arrumar meu guarda-roupa, poderia ir para a internet para olhar a tendência da moda atual que está entrando aí depois do inverno, né? Vem o verão. Poderia começar a dar uma sondada nessas coisas. Eu poderia colorir, eu poderia ir fazer um bolo agora. Daqui a pouco meus filhos chegam assim, à tardinha tem um bolo pronto. Eu poderia ir para casa da minha amada sogra, né, para ficar falando da vida dos outros. Eu poderia simplesmente pôr as pernas pro alto, ligar o rádio, ouvir uma bela música, um belo sound, como dizem, né? Eu poderia simplesmente não fazer nada, parar e mexer de novo na minha casa aqui, ficar mexendo, decorando. Eu poderia querer pintar minha cozinha, que até hoje eu não consegui pintar esse apartamento, mas amém. Eu poderia mexer com planta. Eu poderia simplesmente ligar para alguém e ficar fofocando de tititi, como muitos fazem. Mas aí eu paro de manhã e falo, meu Deus, eu queria tanto falar do Senhor. Eu queria tanto colocar um vídeo no ar. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente coloca um vídeo no ar, isso vai chegar a corações que estão precisando dessa palavra, vão receber essa força. Talvez tem pessoas tristes, deprimidas. Talvez tem pessoas que estão caminhando sem sabedoria nas coisas do Senhor e precisam endireitar os seus caminhos, porque a tua palavra diz que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Enfim, meu Deus, eu quero estar ali entregando esse tempo meu para o Senhor como uma oferta de adoração, na mão dos irmãos. Então, meus amados, de certo modo, né, eu estou entregando a minha vida em favor dos meus amigos. Porque vocês que me escutam, seja aqui, seja ali, seja acolá, vocês são meus amigos. Quantas pessoas chegam a mim, se achegam a mim e falam, ô irmã Ana, a minha vida é assim, eu tenho esse problema, esse, e ali eles rasgam, né, o coração deles, eles expõem situações tão doloridas que eles têm vivido ou viveram. E ali a gente acaba se conhecendo, porque a gente vai conversando, a gente vai trocando figurinha, né? E ali eu vou entendendo a pessoa, quem ela é, com quem que eu tô falando, e de repente, meus amados, essa pessoa falou, minha irmã, ora por mim, me ajuda, e aí eu paro, oro por essa pessoa. Tem muitos irmãos que me conhecem, sabem o que eu tô falando. Então isso não existe, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida própria em favor dos seus amigos. Está lá em João, capítulo 15, versículo 13. E aí, meus queridos, eu fui buscar no dicionário, apesar que a gente crê que sabe, né? São palavras que a gente fala toda hora. A palavra amigo, a gente sabe, mas aí eu fui buscar no dicionário, porque o dicionário ele te mostra de um modo tão glorioso o significado das palavras, né? Eu acho que é muito bacana a gente procurar sempre rever o significado de uma palavra. E eu fui lá buscar o significado da palavra amigo. E olha só o que eu encontrei. Nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto. Relacionamento de afeto, quer dizer, você está realmente em contato com tal pessoa?
Você conversa com tal pessoa, você escuta tal pessoa, e quando aquela pessoa fala para você, você tem afeto, você tem carinho, você tem amor em escutá-la, você tem boa vontade, você quer ouvir aquela pessoa. Esse amigo, né, é alguém que tem consideração e respeito a outra pessoa. Quer dizer, você pode estar passando a coisa mais boba do mundo, mas ainda assim o amigo considera aquilo importante, porque às vezes o que parece bobo demais para mim, o que parece nada, para aquela pessoa que está vivendo aquilo pode ser tanto, porque depende da maturidade de cada um. Depende da experiência de cada um. Às vezes você, meu querido, que está me escutando, é uma pessoa que tem seus 50, 60 anos. E às vezes você escuta um jovem, né, de 18, 16, 25 anos, falar para você determinado problema e você vê aquilo com tanta... Nossa, mas que bobeira isso que essa pessoa está me falando. Mas aí você olha com consideração porque você se lembra, poxa, eu também já fui jovem, eu também já passei pelas minhas. E eu entendo que quando um é jovem, ele sofre, porque aquilo é na proporção da sua maturidade. Então é onde você aprende a ter consideração e respeito. Eu vou respeitar essa pessoa. Eu não vou escrachar ela, não vou dar lição de moral, não vou xingar, ou então não vou nem ouvi-la. Mas eu vou dar respeito ao que ela está falando, porque se ela está falando comigo, é porque ela acredita que em mim ela vai encontrar um apoio que seja. Às vezes, meu querido, minha querida, alguém que está desabafando com você, eles não querem muito, eles querem só ser ouvidos. E aí é onde você se presta a ouvir, não é verdade? Então você escuta com consideração e respeito a outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas. Ele é leal, ele protege e ele faz o seu possível para ajudar sempre. Olha que definição. E aí você vê na Bíblia, João 15:13, que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, meu querido, minha querida, o amigo, ele também não deixa o outro se sobrecarregar. O amigo, ele como se diz, né? Ele examina o que ele diz. Ele mede as suas palavras, ele sabe, mas eu posso dar essa carga ou não para tal irmão? E se eu der essa carga minha para essa pessoa, eu posso também pegar a carga dele? Enfim, meus queridos, a definição de amigo ela é muito estrondosa para mim. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3... 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Alguém diria, uau, o apóstolo Paulo, um homem que ele viu o céu. A Bíblia fala que Paulo viu o céu. Teve um momento que ele foi, não sei se arrebatado ao céu, foi uma coisa assim. E o que ele viu foi tão pesado, foi tão glorioso, que Deus teve que colocar um espinho na carne dele para que ele não se vangloriasse do que Deus o mostrou. Paulo era um homem que tinha uma comunhão com Deus sem igual. Paulo foi um homem que viu Jesus para tratar Paulo. Ele ficou 3 anos cuidando dele no ministério. Jesus, ele caminhou com Paulo por 3 anos. Então você tem que ler a história de Paulo para você ver quem foi esse homem. De repente, esse homem, tão ungido de Deus, ele pede as orações dos Tessalonicenses, da igreja em Tessalonicense. Ele fala: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quer dizer, ele está pedindo cobertura aqui, para que eles viessem a ser livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor.
Quer dizer, Paulo acreditava que aqueles irmãos tessalônicos realmente iriam orar por eles. De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha só, o próprio apóstolo Paulo pediu oração aos tessalonicenses. Que coisa linda, meus irmãos. É uma coisa única no seu gênero. Você pedir oração, se a gente pede, né? E aqui no meu resuminho, né? A igreja em Tessalônica foi uma igreja poderosa. Foi uma igreja muito poderosa, sabe? E o Paulo, ele trouxe o evangelho ali, né? E agora, olha só. O perigo de não estar atento na mesma comunhão. Ana, então tem um perigo em tudo isso? Tem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: o diabo, vosso inimigo, está ao redor como leão. Eu vou ler bem a fundo essa palavra aqui. Eu vou ler bem a fundo, olha só. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Amados, o diabo está rondando ao nosso derredor como um leão. Eu posso ler para vocês algumas referências cruzadas aqui. Eu vou ler todas, eu não vou nem parar muito para pensar não, tá? Olha só, 1 Pedro 1,13 diz: assim sendo, estai com a mente preparada. Estai com a mente preparada. Nós temos que estar prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. A Bíblia nos ordena, meus amados, estarmos com as nossas mentes preparadas, prontas para agir, alertas. Nós temos que depositar toda a nossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Ora, 1 Pedro 4,7, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso ou bom ânimo também e vigiai em oração. Olha só. A Bíblia manda que todos nós devemos orar e também orarmos uns pelos outros. Mateus 24, 48 e 50 diz: entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito. Esse ser mau, meus amados, é você também ser egoísta, é você se acomodar. É você deixar com que outros façam trabalhos que você teria que fazer. Eu vou ler Lucas 21, 34 e 36. Essas são as referências cruzadas que nós temos que saber do perigo em que nós nos encontramos. Lucas 21, 34 e 36 diz: tende cuidado de vós mesmos. Tende cuidado de vós mesmos. Quer dizer, a salvação ela é individual. Você pode estar passando por situações pesadas, mas a Bíblia fala que você também tem que cuidar de você, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. O que é libertinagem? É quando você está soltinho igual arroz. É quando você está acomodado, é quando você está se legalizando a fazer o que você acha cômodo para você mesmo. Aqui ele fala da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. A embriaguez espiritual é quando você não entende nada com nada, você está
Você está ali bitulado, né? A palavra é essa. Você está ali atolado no seu mundinho. E você está sobrecarregado, você está embriagado. Olha só, tome cuidado de vós mesmos para que jamais vos suceda que o vosso coração ou a vossa alma, que é o centro das tuas emoções, fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Mateus 24, 42. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Marcos 4,15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeadas. É falta de vigilância, é falta de consideração com a palavra de Deus. Você escuta uma advertência e você deixa para lá. 2 Coríntios 2,11 diz, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas, ministros da nova aliança. Meu querido, você não pode dar brecha para Satanás e você não pode, por causa da sua inconsequência, trazer dano aos seus irmãos. A Josefina não pode pedir para Ana Paula, ora para mim, para que Deus me ajude a conseguir uma bênção que eu quero muito. E a Ana Paula, na ignorância, mas também na inocência, se coloca a orar a Deus, chorando, pedindo para que Deus abra as portas desta tal bênção que a irmã Josefina está pedindo. E Deus olha para Ana Paula e pensa, tola, você está pedindo para que eu dê a ela aquele homem casado? E ela, maldosa, você sabe que você está pedindo uma mulher de Deus, uma irmã em Cristo, pedindo para mim, para que eu dê a você esse homem casado? Isso é tolice, isso é loucura, isso é depravação, isso é profanação, porque é pedir uma santa ou um santo, uma pessoa que realmente está depositando o coração dela todos os dias diante do meu altar, para pedir uma coisa que é pecado para você. E ela, na sua inocência, mas também na sua tolice, está orando ao vento, porque ela não sabe nem quem é essa pessoa. Então, meus amados, a gente tem que tomar cuidado, 2 Timóteo 4,17 diz, todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Paulo, ele lá em Atos, ele pede que os irmãos em Tessalonicenses, ele pede que os irmãos orem para que eles fossem libertos do homem mau. E aqui em Timóteo a mesma coisa. Meus irmãos, o cristão genuíno, ele não tem medo de nada não, sabe? O cristão, ele vai vivendo, você pede oração, ele ora, sabe? Você chora, ele tá lá para te ouvir, ele tá tentando proclamar o evangelho, ele faz de tudo para fazer a obra de Deus, ele tem a sua devocional com Deus, ele tá procurando vigiar e etc. Mas, meu querido, ele se sobrecarrega, porque todos nós somos humanos como você. Quantas vezes nós passamos situações de lágrima, de tristeza, de sofrimento e de angústia? Quantas vezes a nossa vida não nos traz flores, mas nos traz espinhos? Meus amados, a gente precisa ser de coração maior, ter um coração grande. A gente precisa pedir a Deus, dá-me um coração grande, dá-me um coração sensível, dá-me um coração honesto, dá-me um coração verdadeiro, mas dá-me um coração que se importa com o meu próximo. Porque, meu querido, minha querida, se você está fazendo da Igreja de Cristo um local de encomenda, de oração, e se vai, você está em pecado. Você está sim em pecado. Por mais que você me fale, eu estou sofrendo, você não entende. Sim, eu não entendo ou eu entendo. Mas diante dos olhos de Deus, é a oração que move montanhas.
É quando você se coloca a orar, é quando você participa, é quando você se une à congregação santa do Senhor. Vocês já ouviram falar no ditado, a união faz a força? Essa é a união, essa é a verdade, é o que Deus está colocando para nós. Deus, ele nos deu um ministério, meus amados. Um ministério, eu tenho certeza que ele deu para todos os cristãos, para mim, para você. Talvez você está conhecendo Cristo agora na sua vida. Talvez você acabou de conhecer a palavra e Jesus Cristo está voltando. E no abrir e piscar de olhos, bilhões de pessoas ou milhões de pessoas vão desaparecer do planeta Terra. Instantaneamente. E isso foi dito que aconteceria já na Bíblia e que esse evento se chama o arrebatamento da igreja. É onde o próprio Jesus vai buscar um povo que realmente se comprometeu com ele de todo o coração e ele vai os livrar da ira que está por vir nesse mundo. E aí eu ligo o jornal todos os dias, tem tragédia por todos os lados, quer dizer, é o prelúdio, é o sinal de que o mundo está se preparando para entrar em agonia profunda. É a angústia de Jacó que vai se cumprir. Então significa que os sinais estão aí e tudo indica que o mundo vai piorar, porque vai piorar. Então o que acontece? Eu preciso agora aceitar esse Jesus, eu preciso largar a idolatria. Às vezes você que está me ouvindo é uma pessoa que ora para santo ainda, está aí rezando para santo, escutando pregação de idólatras, pessoas que são idólatras, que não têm somente a Jesus Cristo como foco na vida deles, mas eles buscam orientações talvez em Chico Xavier, em Nossa Senhora de Fátima, em São Judas Tadeu, em Buda, em Maomé, sabe? E são pessoas que trazem mensagens tão edificantes. Parece realmente uma coisa de Deus. E aí você fala, isso aqui me edificou, isso aqui me ajudou na hora da depressão. Tome cuidado, tome cuidado. Você não vê o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo João na Bíblia falando que foi conversar com o fariseu? Você não vê eles colocando ali na Bíblia que eles foram buscar auxílio com alguma bruxa, com alguma sacerdotisa? Aquele homem que foi buscar orientação com uma vidente, né, uma bruxa, uma estrega, foi o rei Saul. Rei Saul morreu o profeta Samuel. O profeta Samuel, antes de morrer, ele alertou, ele advertiu o rei Saul tantas vezes. E de repente ele morre, o profeta morre. Esse profeta, ele falava com Deus, e Deus falava com ele e trazia para Saul aquilo que ele precisava. Várias vezes o profeta Samuel advertiu o rei Saul dos seus pecados, até que Saul, não se arrependia, se rebelava, fazia tudo da cabeça dele. De repente morre o profeta Samuel. Saul começa a ser perseguido, começa a enlouquecer. Aí o que ele faz? Ele vai buscar numa caverna uma bruxa, uma vidente, uma mulher que falava com os mortos. E aí a Bíblia conta que ele vai disfarçado, e aí depois ele mostra quem ele é. Aquela mulher vê que ele era o rei Saul, rei de Israel, e ela fala: não, você está me colocando numa armadilha, você veio aqui para me matar. E aí ele fala: não, mulher, eu quero que você invoque o espírito de Samuel, porque eu preciso saber como é que vai terminar o meu reino. E aí a mulher diz então que ela invoca o espírito de Samuel e o espírito sobe do abismo, sobe. E ali ele conversa e aquele espírito ainda deixa para ele a mesma coisa, que ele iria perder o seu reino. Mas a realidade é que Saul, quando morre, vai para o inferno. Você lendo ainda, vai continuando lendo a palavra de Deus para ouvir a história do rei Saul, você descobre que ele morreu. Ele se mata. Quando ele viu que não tinha mais solução, ele pede um soldado para enfiar a espada nele. O soldado não teve coragem de matar o rei. Aí ele vai e se joga na sua própria espada e morre. Quer dizer, Saul cometeu suicídio. Saul desesperou completamente porque ele fez rebelião a Deus. E aí ele morre e vai para o inferno. Quer dizer, isso significa que nem todos que buscam uma orientação fora de Deus vai para o céu.
Nenhum, meus irmãos, nenhuma irmã que está aí buscando orientação em pregações de pessoas que você não sabe a genuína fé delas, pode se salvar. Eu vejo que pelo YouTube tem muita mensagem boa. Tem vezes que alguém me manda links. Teve uma irmã uma vez que ela me mandando uns links de uma mulher que ela prega muita coisa boa, mas ela é católica. Ela é católica e tal. E eu, por respeito à irmã, por consideração à irmã, eu pensei comigo, o que me custa escutar? Né? O que me custa ouvir? Porque depois a irmã vai querer me perguntar alguma coisa, vai querer a minha opinião, como ela tinha dito. Ana, escuta isso, depois você me dá a sua opinião. E aí eu fui arrumar a casa, botei o fone no ouvido e fui escutando aquilo que a mulher falava. E a mulher fala muita coisa boa, edificante. Mas em um momento ela fala, né, minhas irmãs, ainda falava assim, minhas irmãs, chamava o público que a escutava ali naquela assembleia de irmãs, e falava, a gente precisa pedir para Nossa Senhora para nos dar a luz, sabe? E ainda tinha muito tempo de áudio ainda ali, quando ela fala na Nossa Senhora, eu corto o vídeo porque eu não consigo, é mais forte do que eu ouvir essas coisas, eu não consigo. Eu desligo, entro em contato com a irmã e falo, olha, realmente a mensagem pregada nesse áudio é muito edificante, mas infelizmente, quando ela chega na Nossa Senhora, eu desligo o vídeo, porque a Bíblia me edifica muito mais do que as palavras de qualquer pessoa que está no mundo. Você pode buscar orientação no Laí Ribeiro sobre autoajuda, como ficar rico, como vencer, como isso, como aquilo. Mas aquele que pode te dar orientação verdadeira, sem nenhuma mentira, sem nenhuma artimanha, é Jesus Cristo. É o Evangelho da Palavra de Deus. Então, meus queridos, olha só a que ponto que nós estamos. O diabo, vosso inimigo, está ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha para poder entrar. Eu leio para você 2 Timóteo 4:7 ou 17. 4:17, olha o que diz. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Em síntese, um resumo final dessa palavra é esse. Se você, meu querido, minha querida, quer oração por você mesmo, ou quer oração por algum ente querido, ou quer oração por um livramento, ou quer oração por uma bênção que você realmente está precisando, porque o mundo está aí, continua. A gente precisa ter esperança no dia de hoje. Se eu estou desempregada, eu preciso ter esperança que eu vou arrumar um emprego, porque eu preciso pagar as contas. Elas não vão esperar eu ser arrebatada. Ou então, eu não vou ser arrebatada no último momento, antes que venham e me levem a casa, me levem o carro, me cortem a água ou a luz. Eu preciso ir para a escola, eu preciso levar meu filho à escola, eu preciso, ir para a academia, se eu estou precisando exercitar o meu corpo, eu preciso cozinhar, eu preciso desenvolver tal projeto atual na minha vida, tudo eu preciso. Mas eu preciso, meu querido, minha querida, antes de tudo, estar preparado para o dia iminente do Senhor. E nós precisamos aprender, porque eu vejo isso muito, eu tenho ficado muito chateada, eu tenho ficado realmente muito triste, porque eu tenho visto, infelizmente, muitos irmãos, pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, de certo modo, só pedindo e não dando nada. Vendo muito caso de pessoas que não estão realmente carregando umas os fardos das outras. Pessoas que estão só bebendo da fonte, se engordando, mas não estão fazendo nada pelo próximo. Pessoas que só pedem e não dão nada. Amados, não é a mim que alguém está dando ou não alguma coisa, mas é a Deus. Porque por mais que você esteja passando problemas, esteja atarefado, etc.,
Você tem que lembrar que Deus se lembrou de você e o seu nome está escrito no livro da vida. É como se você estivesse já prenotado para entrar no iate, no barco, no navio, que vai te levar para as férias eternas, e você estivesse do lado de uma pessoa que infelizmente não está prenotado para entrar nesse barco, e aí você simplesmente cruza os braços, olha para essa pessoa e começa a pedir coisa para ela. Olha, pega para mim um copo de café, olha, pega para mim aquela coberta que eu tô com frio. E aquela pessoa na ignorância, na ingenuidade, está te servindo sem saber que um barco tá para chegar, que você tá para entrar e ele tá para ficar. E aquele barco vai partir, levando você para um lugar seguro, e aquela pessoa vai ficar na grande tribulação. Dias terríveis que jamais houve e jamais haverá nessa terra. São dias que, se os dias não fossem abreviados, se esses dias não forem abreviados, nenhuma carne escapará. Amados, nós estamos falando de terremotos de magnitude de 10 para cima graus. Nós estamos falando de um céu que vai começar a jogar pedra de gelo de 35 quilos, 40 em quem ficou. Ou então que vai chover fogo. Nós estamos falando de uma terra em que quando você olha para fora e vê erva verde, vai ficar tudo queimado. Nós estamos falando de um calor insuportável. O sol vai se esquentar, acho que 7 vezes mais. Teria que ler isso na Bíblia de novo, a referência. Mas eu sei que o sol, ele vai se esquentar de tal modo que vai queimar as pessoas. A Bíblia fala em Apocalipse. A Bíblia fala que depois de tudo isso, não vai ter água para beber, água potável. Eu sei que no Brasil está passando uma crise terrível, hídrica, falta de água. Mas nós estamos falando de um momento em que não vai ter próprio água para se beber. Não vai ser um dia, um mês, não vai ser você encher o seu reservatório e ele está aí suportando até o momento que a água volte e você encha de novo. Aí hoje você toma banho, amanhã você só se lava. Aí com a água que você lavou, talvez não sei o que, você lava o chão da rua. Talvez com a água que você lavou as verduras para você cozinhar, você joga nas plantas. Não estamos falando disso, nós estamos falando de não ter água mesmo. Não ter água mesmo, água nenhuma. Você vai abrir a torneira, a cisterna vai esvaziar. Enfim, amados, perdão, me tocou o telefone aqui, eu tive que fazer uma embaixada, como a gente fala aqui na Itália. Mas só para concluir, meus queridos, é falta de água total. A Bíblia fala de pragas, né, de punições, de juízo, que vão vir à Terra a ponto de tirar toda a água do planeta. Nos 3 anos e meio, são 7 anos a grande tribulação. Nos 3 primeiros anos e meio, diz que 1/3 vai ser ferido. 1/3 das fontes, 1/3 do mar, dos oceanos, 1/3 das plantas, enfim, 1/3. Porque nos 3 primeiros anos e meio, Deus ainda vai estar fazendo salvação na terra. A gente vai estudar isso em Apocalipse. Hoje o assunto é estudar Apocalipse, mas esse assunto é muito importante, esse da oração, porque não adianta a gente estudar, aprender, temer e estar de braço cruzado. O meu intuito aqui é colocar a igreja para orar, é colocar o povo para se mexer. Amém? Mas, então nesse período, nos primeiros 3 anos e meio, 1/3 vão ser danejados. E tudo vai ficar muito escasso, não tenham dúvida. Mas, na segunda metade da grande tribulação, aí nós não estamos falando mais para ninguém que vai ser salvo. Só os judeus que vão ser salvos na metade da grande tribulação. Aí eu sou de acordo com alguns que estão falando aí que só judeu vai ser salvo na tribulação. Mas na segunda metade, é que só judeu vai ser salvo. Porque a Bíblia fala
que vai ter o Armagedon. E Jesus Cristo vai descer com seus santos em cavalos brancos para combater todo o mal. E ali ele vai pisar no monte, né? No monte. E esse monte vai abrir metade para um lado, metade para o outro. E vai surgir um vale. E esse vale, o próprio Jesus vai falar, fugir para cá. Nós vamos ter que ler isso em Apocalipse, mas está lá. E ali o povo de Israel vai fugir, né, no meio do Armagedon. Todas as nações da terra vão se levantar para atacar Israel. E vai ter uma matança, vai ter uma carnificina. E ali só o remanescente é que vai escapar. Quando Jesus intervenir, o próprio anticristo vai estar em pessoa na batalha do Armagedon. A ponto que a Bíblia fala que Jesus Cristo vai matar ele com o sopro da sua boca. E ali nós vamos entrar no milênio. Então, nessa segunda metade da grande tribulação, não vai ter literalmente água potável no planeta. Ana, então como é que o povo de Israel que vai ser salvo, eles vão sobreviver? Não sei. Eu não sei se eles vão ter o suficiente para se sustentar. Eu não sei como é que Deus vai lidar com Israel nesse período. A Bíblia, eu não encontrei um texto que fale dessa provisão. Não duvido que Deus, por seus vai ter provisão até o último momento. Mas aqui a gente está dizendo, meus amados, que o que está por vir nesse planeta é terrível. É terrível, é terrível. É uma coisa horrorosa. Então, meus queridos, vamos nos unir em oração. Vamos começar a mover as nossas bocas para Deus. Vamos começar a contar uns com os outros. Vamos começar a sermos amigos de verdade. Vamos começar a olhar para frente, para enxergar quem está ao teu redor. E vamos ter responsabilidade pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que nós amamos. E vamos comprar essa causa. A união faz a força. Muito pode a oração do justo. E o desejo do coração de Deus é que nós nos amemos uns aos outros como a nós mesmos. Então, aquilo que eu quero para mim, eu quero para vocês. É assim que nós temos que caminhar, nesta comunhão. Amém? Amados, essa é a palavra que eu tinha para deixar. Eu acho que é uma boa instrução. Eu vou só concluir com mais uma coisinha aqui. Ana, e se eu me coloco a orar por uma irmã qualquer, ou um irmão qualquer, por seus parentes, por seus amigos, ou oro por uma pessoa que está endemoniada e não sei o quê? Vai vir retaliação na minha vida. Como é que funciona esse negócio da retaliação? A Bíblia, ela tem algum texto que comprova sobre esse lance da retaliação? Quer dizer, eu oro por alguém e na minha oração eu vou sofrer retaliação? Depende. A gente acabou de ler vários textos aqui falando que Satanás, ele está ao nosso derredor como um leão. Eu falei aqui, se você ora no escuro, você pode estar pecando, porque você está orando por algo que você não sabe de verdade. E se você peca, o inimigo ele ronda e ele vem, né? Você vê textos quando Deus perguntou para ele, onde você estava? E ele fala, né? Eu estava passeando pela terra. Você vê textos quando a gente ouve falar que o demônio foi expulso de uma pessoa, a casa ficou vazia. Aí ele volta, encontra a casa vazia e entra com mais 7. E o mundo espiritual ele é muito mais profundo, muito mais real, muito mais perigoso daquilo que a gente imagina. Então, o que acontece? Se você, pessoa A, pessoa B, ok? Tem duas pessoas, a A e a B. Aí a pessoa A vira para a pessoa B e fala assim, olha, ora para mim pela irmã Gezinha. Que nome esquisito que eu tô arrumando, né? Ora pela Gezinha. A Gezinha, ela tá endemoniada, ela tá possessa, ok? E ela tá quebrando tudo na casa dela, tá com vontade de se suicidar, não sei o quê. Então você ora pela Gezinha. Aí a pessoa B para e vai orar pela Gezinha. Se bota de joelho no chão e começa. Deus, não sei o que, eu repreendo, eu amarro, eu expulso, eu não sei o que, Ana, a pessoa B que está orando pela endemoniada vai ter retaliação na vida dela? Amados, a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros. Amém?
Eu, quando peço oração por qualquer coisa, eu, em prontidão, oro pela pessoa que está orando para mim, ou por mim, ou comigo. Eu viro para a pessoa B e falo, ora pela Gezinha, ajuda eu em oração pela irmã Gezinha que está endemoniada. Então a pessoa B começa a orar, interceder, e chorar, e clamar, e não sei o quê. Eu, em contrapartida, oro também para que Deus abençoe de modo a tal da Gezinha ser liberta pelos demônios, mas eu oro também pela vida da pessoa B. Eu falo, Deus abençoa a pessoa B, cobre a casa dela, guarda ela, Senhor. Que ela esteja em santidade, que o Senhor guarde a vida dela. Eu intercedo por ela. Então o que acontece? A pessoa B, para orar, ela precisa também estar em santidade. Então eu não vou orar por ninguém, né? Porque eu estou em pecado todo dia, eu estou pecando todo dia. Então antes de você orar, você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você precisa realmente se arrepender de todo o seu coração. Isso para você ser salvo, para você ser arrebatado. É o princípio de tudo. O arrependimento genuíno. Isso já, com ou sem oração, você precisa fazer. Mas se você está com a sua vida carregada de pecado, e se coloca a orar por alguém endemoniado, ou coloca-se a orar por qualquer coisa do gênero, ou a sua oração não passa do teto, ou os espíritos malignos, realmente, eles vão ter autoridade na sua vida, eles vão ter brecha, eles vão encontrar brecha. Por que que quando o povo construiu o segundo templo, eles ficaram alguns anos... Então, o que acontece? Se eu estou com a minha vida em pecado e eu começo a tocar em coisa perigosa, os demônios que estão guardando a vida daquela pessoa endemoniada vão ver que existe alguém clamando no mundo espiritual pedindo libertação. Então, eles vão falar, quem é essa pessoa que está orando por isso? E ali pode ser, eu não estou falando que é correto, que é preciso que vai acontecer, mas pode ser que você vai ter, então, ataques. É o caso de pastores que vão expulsar demônios de pessoas, e aí eles botam a mão no endemoniado, o demônio bate nele. Isso tem testemunho, tem gente que está acostumada a lidar com essa parte aí de batalha espiritual e conta de pessoas endemoniadas que bateu nos diáconos, bateu no pastor, bateu em todo mundo, deixou todo mundo até quase que ir no hospital. Isso é por quê? Porque a vida está em pecado. Você não pode chegar diante de uma autoridade espiritual positiva ou negativa, quer dizer, de Deus ou do inferno, sem a cobertura de Deus. Porque se você não está justificado corretamente, o demônio tem legalidade para pegar você na sua vida, para te bater, para te oprimir, para fazer alguma coisa. Entendeu? É tudo aqui. É questão de santidade. Não é porque eu vou orar por pessoa tal, então o diabo vai vir me fazer da minha vida uma desgraça. Não. Mas é porque eu estou em pecado. Eu estou com alguma coisa em aberto. E com ou sem essa tal oração, mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai vir me oprimir. Funciona assim. Funciona assim. Pode piorar, pode continuar de mal a pior, mas funciona assim. O mundo espiritual, meus irmãos, ele funciona à base da chamada legalidade. Por isso que a gente vê Efésios 6 falando que nós temos que colocar a couraça, a armadura de Deus. Isso não estaria ali à toa, tem um motivo. Então são assuntos que vão só se aprofundando e uma coisa puxa a outra, mas a realidade é, se você vai orar por alguém, seja lá quem for, primeiro peça perdão a Deus, tenha sua vida no altar corretamente, com sinceridade. E aí sim, você ora por alguém. Mas espere em nome de Jesus que essa pessoa também esteja fazendo a parte dela. Porque aí a oração vai ter mais força. Amém? Ela vai ter mais força. Não é só um justo que está orando, são dois. Amém, meus irmãos? E assim eu entrego esse vídeo. Hoje eu estou tendo muito problema para fazer. Toda hora o telefone está tocando aqui. Então eu vou entregar essa palavra agora, tá? Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor realmente dê a vocês graça para que vocês possam vencer. Porque o Senhor é conosco. Jesus está voltando. E nós estamos a um pé
da nossa libertação total desse mundo que jaz no maligno, né? Nós estamos num mundo pecaminoso, num mundo todo torto, e nós temos uma promessa de paz e de descanso eterno, e vai ser uma libertação total, né? Onde nós vamos ter o corpo glorificado, livre do pecado original para sempre, e nós vamos ser perfeitos em Cristo. Amém? Meus irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.